Olá! Vamos começar a nossa análise de hoje sobre uma das maiores, se não a maior, transformação do capitalismo moderno. É a evolução, sabe? Da forma como a gente produz as coisas. Pense bem, saímos de um mundo super previsível, o da linha de montagem, para essa teia global toda interconectada que a gente vive hoje. Então, bora mergulhar nessa história. Dá uma olhada nessa imagem. Braços robóticos trabalhando numa sincronia perfeita. É o retrato da produção de hoje em dia. Mas como é que a gente chegou até aqui, saindo daquelas fábricas antigas, barulhentas, mecânicas? O que foi que empurrou essa mudança tão radical e principalmente tão rápida? Essa é a pergunta central que a gente vai responder agora. Bom, para entender hoje, a gente precisa sempre dar um passo atrás, né? E lá no século XX, a produção era dominada por um sistema muito poderoso, uma verdadeira máquina econômica, o Fordismo. O Fordismo, que leva esse nome por causa das inovações do Henry Ford, não era só sobre fazer carros, não. Era uma filosofia de vida, quase. A ideia era bem simples, mas revolucionária para a época. Produzir quantidades gigantescas de produtos iguaizinhos de um jeito barato e eficiente para um mercado de massa. E esse modelo foi, por décadas, o grande motor do crescimento industrial. Esse sistema todo, ele desenhava um cenário de um mundo industrial que era, sim, muito organizado, mas ao mesmo tempo super rígido. Era tudo padronizado, sabe? O trabalho, dividido em tarefas pequenininhas, repetitivas ao extremo, a gestão era totalmente vertical, de cima para baixo, as fábricas, nossa, verdadeiras cidades industriais gigantescas, e as empresas precisavam manter estoques enormes, porque a lógica era uma só. A produção não podia parar nunca. Era como uma máquina, sabe? Previsível, mas zero flexível. Só que como toda máquina, o sistema fordista tinha seus limites. E uma hora, claro, ele começou a dar sinais de falha, chegando a um verdadeiro ponto de ruptura. Pois é, a década de 70 foi o grande ponto de virada. Aquela rigidez toda que antes fazia o sistema ser tão produtivo, acabou se tornando a sua maior fraqueza. O mundo estava mudando e a máquina antiga simplesmente não conseguia mais acompanhar o ritmo. As pressões começaram a vir de todos os lados. Os mercados ficaram saturados, afinal, quase todo mundo já tinha uma geladeira, um carro. Os custos de energia dispararam. Os trabalhadores, exaustos das tarefas monótonas, começaram a faltar muito. E o ponto crucial, os consumidores começaram a querer mais variedade, coisa que a linha de montagem padronizada de jeito nenhum conseguia oferecer. E olha, isso aqui resume perfeitamente a virada de chave que estava prestes a acontecer. A indústria precisava urgentemente sair da rigidez e abraçar a flexibilidade. Trocar aqueles estoques gigantes por uma produção just in time, ou seja, produzir só o que precisa, quando precisa. A hierarquia super rígida tinha que dar lugar a redes de colaboração, e aquela concentração toda num lugar só tinha que virar uma dispersão global. Mas a grande questão era, como fazer isso? Parecia que faltava uma peça nesse quebra-cabeça. E essa peça que faltava foi uma força transformadora nova e muito poderosa. A Revolução da Informação, que a gente também conhece como a Terceira Revolução Industrial. Se a gente olha para a história, fica claro que grandes saltos tecnológicos sempre redesenham a economia. A terceira revolução industrial, com os computadores, a automação e, claro, a internet, ela não foi só mais um passo. Ela, na verdade, criou as ferramentas que permitiram uma reorganização completa da produção capitalista. O sociólogo Manuel Castells conseguiu capturar a essência dessa mudança de uma forma brilhante. A internet não era só um jeito novo de se comunicar. Ela se tornou a infraestrutura, a base de uma nova sociedade. Uma sociedade que se organiza em rede. Então, o ponto central é esse. Olha só. A revolução da informação não veio para melhorar o sistema antigo. Não. Ela veio para possibilitar um sistema inteiramente novo, quebrando as barreiras de tempo e de espaço que antes limitavam o modelo fordista. E aí, com essas novas ferramentas digitais em mãos, a produção pôde finalmente se soltar das amarras da fábrica física e se espalhar pelo mundo inteiro. É aí que surge o modelo pós-fordista, que também é conhecido como toyotismo. A palavra-chave aqui é uma só: flexibilidade. A produção agora é ágil, é enxuta e é toda organizada em redes globais, onde diferentes partes de um único produto podem ser feitas em cantos diferentes do planeta. E essa nova lógica mudou absolutamente tudo. As empresas agora conseguem responder muito rápido às mudanças do mercado. A logística just-in-time corta custos de um jeito drástico. E as corporações multinacionais, bom, elas se tornaram as grandes maestras, sabe? Orquestrando essa rede global super complexa de produção e de fornecedores.
E essa evolução não parou por aí não. Agora mesmo a gente está vivendo a próxima fase dessa transformação, a quarta revolução industrial, ou como se fala por aí, a indústria 4.0. A indústria 4.0 pega essa ideia de rede e eleva a um nível totalmente novo. Agora, não são mais só pessoas e empresas conectadas, mas as próprias máquinas estão conectadas entre si. Estamos falando das fábricas inteligentes, onde o mundo físico da produção e o mundo digital da informação se fundem por completo. E o que é que move essa revolução? É um conjunto de tecnologias muito poderosas. A inteligência artificial que otimiza os processos, a internet das coisas que faz as máquinas conversarem, o Big Data que analisa tudo em tempo real, robôs cada vez mais avançados e a computação em nuvem, que conecta isso tudo. Essas imagens dão um gostinho desse futuro que já é, na verdade, o nosso presente. Não é mais sobre humanos operando máquinas. Agora é sobre humanos colaborando com sistemas inteligentes. Cada peça, cada processo, gera dados que alimentam a rede. E isso torna a produção mais eficiente e mais autônoma a cada segundo que passa. E o resultado disso tudo? Uma economia global ainda mais integrada, ainda mais rápida. A eficiência chega a níveis que a gente nunca viu antes, e as empresas conseguem oferecer o melhor dos dois mundos, a escala da produção em massa com a personalização de um produto quase artesanal. E assim a gente fecha o círculo da nossa jornada. Partimos daquela previsibilidade toda mecânica da linha de montagem fordista e chegamos na complexidade dinâmica da rede de produção inteligente global dos dias de hoje. Uma baita mudança impulsionada pela necessidade de ser flexível e que só se tornou possível graças à revolução digital. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro, né? Com a produção se tornando cada vez mais inteligente, mais dispersa pelo mundo, como é que as nações e os trabalhadores vão se adaptar aos desafios que vêm por aí? Fica aí a reflexão.